Olha aí, então eu recebi a pergunta lá. Posso pedir que as entidades que trabalham comigo não usem fumo ou bebida? E para que eles servem? Então, isso aqui é uma questão que é bem interessante, porque o médium, e principalmente o médium iniciante, ele cai num um grande problema aí de não entender o que está sendo, o que está acontecendo ali com os elementos ritualísticos de trabalho. Então, é uma questão que é muito mal compreendida, e principalmente entender, por exemplo, que as entidades de Umbanda não fumam, tá? Elas usam o fumo como um tipo de defumador, né? Um agente de limpeza das energias deletérias que nós trazemos para dentro do terreiro. Então, quando eles fazem uso dessa ferramenta, né, é justamente para depurar o aparelho, ou para ajudar o médium, ou para ajudar quem vai receber o passe. Então, permitir que as incorporações também se tornem mais firmes, esse tabaco, essa fumaça também auxilia nas incorporações. Então, se o médium impede o uso dos elementos de magia, isso pode dificultar um pouquinho o progresso do desenvolvimento ali, ou daquela, no teu processo de desenvolvimento mediúnico, tá? A questão da bebida é similar. Ela é usada também para limpeza, agora ela tem uma utilidade um pouco mais profunda, né? E comumente nos trabalhos de incorporação de Exu que elas são utilizadas. Mas a gente precisa entender com tudo que a ingestão da bebida nos médios não é feita como uma bebida, assim, não é como a gente pegar aqui a bebida e... Não. A entidade que está dentro do terreiro, ela sabe que se o médium exagerar daquilo, ele vai ter efeitos nocivos, e os médiums chegam no final da sessão, eles estão bêbados, e, e aí vão, inclusive, por uma questão de excesso do médium também, porque a entidade sabe dos efeitos da bebida, tá? Então ela não vai exagerar. E aí o médium chega no final do terreiro e vai dizer que foi a entidade que bebeu. E aí isso gera uma abertura muito perigosa para a ação de quiumba. Lembra o que a gente falou das entidades chegar no terreiro? Isso gera um dos fatores que gera e incorre quando o guia se afasta e ali o médium abre espaço para um obsessor, para um quiumba. Então, excessos são proibidos, tá? Entender que o guia não se utiliza da bebida para ingerir, assim, ó, e nem o cigarro para tragar. O fumo, ele é utilizado apenas para dispensar a fumaça ali, não é tragado, não é fumado. Então, falar que fumar e beber dentro do terreiro é um erro, um grande equívoco. Assim como a bebida é utilizada para molhar a boca do médium, quando se faz utilização, e através, inclusive, do sopro, está unindo as duas essências, que é do fumo e da bebida. Assim como também aquela bebida pode ser utilizada como um fluido para determinados trabalhos energéticos ou passes ou limpezas, também pode ser utilizado. Ele pode pegar o álcool, passar nas mãos e fazer um trabalho no campo energético da pessoa que está tomando o passe, entendeu? Então, uh, o álcool e o fumo são utilizados como elementos de trabalho. Agora, tem toda uma questão por trás, e a gente tem que entender o seguinte: vamos colocar numa situação aqui que eu me permito colocar, e tenho certeza que ele não vai se importar de eu falar, citar o nome dele aqui. Eu vou usar um exemplo da casa, um exemplo nosso particular, né? A nossa casa tem axés, tá? Não é o guia chega lá e começa a pegar e atender, beber, fumar. Não, não. Lá na nossa casa tem tudo axé. O guia-chefe, ele tem que liberar para que a entidade tenha
O axé é para poder fumar, o axé é para poder beber, o axé é para, inclusive, para falar. Senão, chega lá, a primeira 2, 3 incorporação, às vezes, se o médium está despreparado, a entidade quer dar aula dentro do terreiro. Entendeu? Então, lá na nossa casa tem todo um fundamento. Então, assim, ó, vamos pegar um exemplo lá de casa. Eu não vou citar assim exatamente, vamos lá. Um médium lá da nossa casa, ele teve um problema sério de saúde, estava fazendo um trabalho de um tratamento médico aí, quimioterápico, estava fazendo quimioterapia, e aí então, obviamente que bebidas nem pensar esse médium consumir, nem que seja para pegar aqui só encostar no lábio, não, nem pensar, entendeu? A pessoa, o físico, o médium, não pode se utilizar da bebida alcoólica, né, por uma questão de bom senso, né? A Umbanda segue as leis da matéria também, meu irmão. Entendeu? Então, assim, ó, vamos lá, esse médium estava fazendo um tratamento quimioterápico. Imagina que o caboclo dele é um caboclo de Ogum, sei lá, e ele toma a bebida lá e tal. Aqui no Rio Grande do Sul, o Ogum toma cerveja, tá? Então, assim, ó, óbvio que se essa pessoa está com restrição médica, ela não vai ingerir o álcool. Aí, o que, que pode ser feito? O que eu sugiro para pessoas que têm problemas de saúde, inclusive para não atrapalhar dentro dos trabalhos. O recipiente da bebida ele pode ser servido e depositado no lugar adequado ou no ponto de força dentro do terreiro, assim como cigarro, charuto, fumo, qualquer fumo também pode ser aceso e deixado em algum local, ponto de força ou local pré-determinado dentro do terreiro, para que aquela entidade possa se utilizar daquela energia, caso seja necessário que a matéria precise, tá? Ele está ali para se utilizar. Mas então, nesse caso específico, ou uh, pedir para a entidade para ela não beber ou não fumar só porque você não quer, não, lamento, desculpa. O elemento de trabalho ele deve ser utilizado. Agora, se você tem alguma restrição de saúde ou não bebe, por alguma questão particular sua, pode ter certeza que o teu guia vai saber e o guia-chefe da tua casa vai acatar essa situação e não vai deixar que tu consuma aquela bebida sabendo que isso vai te prejudicar. A Umbanda é uma religião que segue as regras espirituais e as materiais. Tá bom? Espero que eu possa ter respondido de alguma maneira esta pergunta aí para que servem então os fumos e bebidas. É isso, né, meus senhores e minhas senhoras, meus queridos. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Na minha opinião, com certeza, a ingestão, no caso, que é bem diferente do manuseio. Isso aí. A entidade respeita profundamente o corpo físico do seu aparelho. Ela precisa dele em perfeitas condições. Esse assunto dá uma baita live. Isso aí é assunto para 2 horas. Só nisso a gente fica 2 horas oferecendo, falando sobre isso aí, né? E aí é uma confusão muito grande sobre isso, né, cara? E é um desrespeito muito grande. Aí eu volto para a realidade aqui da minha região. Cara, eu acho absurdo, 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 absurdo a entidade abrir a gira e tá lá com 1 litro de bebida, 1 litro de bebida debaixo do braço do início ao final da gira. Eu acho desnecessário, cara. E não é nem por estar com a bebida ali, é porque faz consumo, faz uso, é 2, 3 litros por gira. Então, para mim é um absurdo enorme.